porque eu tenho novidades daqueles corpos que foram encontrados aqui na zona sul de Londrina, ali, seguindo para os condomínios, depois do shopping Catuaí. Em um mês, 2 corpos foram encontrados, 2 corpos de mulheres. Coincidências, 2 mulheres, os 2 parecem ter sido jogados ali depois do assassinato, desovados nesse lugar que não tem câmeras, lugar onde passa muita gente que vai para chácaras, para sítios, para restaurantes rurais, mas é um lugar isolado. E agora, Wesley conversou com uma senhora que diz que acredita que uma das mulheres mortas é a Elizabeth, filha dela. Essa mulher foi até o IML, pôde olhar esse corpo. Ele estava em avançado estado de decomposição, mas com algumas partes preservadas. E ela conseguiu reconhecer a filha. Só que isso, legalmente, ainda não vale nada. Claro, quando ela fez esse primeiro reconhecimento, colheram material genético, isso seguiu para Curitiba para fazerem o DNA e para ter essa confirmação oficial. Wesley, você conversou com ela, fique à vontade. Primeiro para me contar detalhes do que é que você conversou com ela, para relembrar detalhes desse encontro dos corpos. E depois para chamar a reportagem que você preparou, reportagem exclusiva que você vai ver agora aqui no BG. Diz aí, Wesley. É um trabalho de jornalismo investigativo, né, Juliano? Fomos acessando aí diversas pessoas até chegar a dona Luísa, que infelizmente está sofrendo muito com essa situação. A Maria Elizabeth, filha dela, desapareceu em dezembro. E ela foi até o Instituto Médico Legal de Londrina, reconheceu o corpo para ela. A filha dela, infelizmente, foi vítima dessa situação. É claro que aguarda também a identificação oficial. Como você bem colocou, são várias coincidências. O primeiro corpo encontrado no dia 20 de maio. O segundo, dia 16 de junho. Ou seja, poucos dias. Na mesma rua, Adalberto Luiz Pirola. É uma rua que dá acesso aos condomínios de luxo aqui da cidade. O acesso para essa rua era aquela rotatória ali do centro de eventos da cidade. Para quem conhece bem aquela região, chega na rotatória, vira ali a primeira direita. Então estamos na rua que infelizmente 2 corpos foram encontrados. Diversas dúvidas. Foram assassinadas 2 mulheres. Os crimes aconteceram no mesmo dia ou não? O porquê os corpos foram encontrados tão perto um do outro? 2 quilômetros de distância, a polícia está apurando. E agora, aqui na tela do Balanço Geral, a entrevista exclusiva, o relato emocionado aqui na tela do BG. E a gente encontra agora a mãe da Maria Elizabeth. Os exames estão sendo realizados no IML para confirmar a identidade de uma possível vítima de um dos corpos que foi encontrado. Difícil a situação, a senhora está acompanhando de perto, a senhora já foi no ML, inclusive, também para fazer os exames? Fui lá no ML, aí eles falaram que só vai ver, eu vi ela tudo, conheci que é ela, o rapaz já tirou rápido, para não ficar olhando muito, era ela mesma, eu conheci. Aí a perita não quis mentir para mim, falou, dona Lúcia, eu sinto muito, mas é a senhora mesmo, é a filha da senhora mesmo. Para mim ela era muito querida, e eu sinto muito falta da minha filha, vai ser duro no meu coração de ficar lembrando nela e nunca mais ver minha filha voltar. Essa mulher que chora é Dona Luísa, a mãe de Maria Elizabeth da Silva, uma moradora de Cambé desaparecida desde dezembro. A filha pode ser uma das mulheres encontradas mortas recentemente, na zona sul de Londrina. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição e ainda estão cercados de muito mistério. Dia 20 de maio, fim de tarde de uma terça-feira, a primeira vítima é encontrada embaixo dessa árvore, na beira da pista. Trabalhadores que estavam analisando a rua para duplicação se depararam com o corpo e chamaram a polícia. Dia 16 de junho, horário do almoço de uma segunda-feira, a 2 quilômetros de distância, a segunda vítima é encontrada. O corpo estava em uma condição parecida e o motociclista chamou a polícia ao sentir o forte cheiro. E a nossa equipe chega agora no local onde o segundo corpo estava. Olha só, foi bem aqui, em meio ao mato alto, na beira da rua,
ao lado de um poste de energia elétrica. Essa rua tem grande movimento de veículos, dá acesso a condomínios de luxo da Zona Sul de Londrina. Na entrevista exclusiva, Luísa contou que foi até o Instituto Médico Legal de Londrina, reconheceu o corpo e, apesar que aguarda exames complementares para identificação oficial, para ela, era Maria Elizabeth que estava morta aqui. É ela sim, eu conheci que eles mostrou. A Sem... senhora reconheceu a filha da senhora? Conheci, é ela mesmo, eu vi certinho. Maria Elizabeth tem 45 anos, é moradora de Cambé. A mãe conta que ela saiu de casa em dezembro do ano passado e ficou perambulando pelas ruas. Apesar de nunca mais ter visto a filha, ela sempre procurou e chegou a ter notícias por onde ela passava. Ela tá dormindo lá na rodoviária de Londrina. 2 guardas de lá, fui lá, ele falou que ela tava ficando lá, que era perigoso dormir na praça. Aí ele falou assim que aconselhou ela, até comprou umas coisas, deu para ela comer lá, que ela não tinha nada, não tinha dinheiro. Ele falou, filha, vai embora para sua casa, para Cambé, porque eu vou pagar tua passagem, você vai embora. Ela falou, não, eu não vou mais para embora, nunca mais. Os 2 corpos seguem no ML e os casos são investigados pela Polícia Civil. A rua Adalberto Luiz Pirola não tem câmeras de segurança em nenhum dos pontos em que as vítimas foram encontradas. Também não é possível precisar a data das mortes. Luísa desconfia que a filha tenha sido assassinada. É alguém que matou ela, agora o motivo que eu não sei, porque no mesmo lugar que a perita falou, achou primeiro a de tatuagem. E a senhora acha que as 2 mortes podem ter ligação uma com a outra? Ou seja, a mesma pessoa pode ter matado as 2 mulheres? A senhora acha... Ali, a perita falou assim, que não deu certeza, mas falou assim que é uma coisa muito estranha. No caso do primeiro corpo, ainda não tem suspeita de quem seja a vítima. Grandes mistérios, ainda com muitas dúvidas e a luta por justiça. Eu queria saber para descobrir se foi matado, porque jogar ali na UEL, eu procurando no mundo inteiro minha filha, saía cedo, chegar de noite, para descobrir que ela estava ali. Gente, o desaparecimento é pior que a morte, né? Porque a família fica sempre naquela esperança de que a pessoa vai aparecer. Não estou dizendo que essa mãe quer que seja filha dela, mas para a própria polícia esclarecer essas histórias, ela precisa de um primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Saber quem são as vítimas. Saber se realmente a gente está falando da Elizabeth. Saber quem é a outra pessoa. Porque oficialmente, Wesley, é bom dizer, as 2 vítimas permanecem sem identificação. Famílias foram até lá, mas até pela condição dos corpos, não dá para... Geralmente, tá, quando acontece de um corpo ser encontrado de um dia para o outro, depois de um homicídio, alguma coisa, ok, essa identificação ela é feita imediatamente. Mas quando os corpos estão em avançado estado de decomposição, deixados numa área como essa aqui, ó, e o que é que a gente percebe aqui? É terra. A terra está sempre úmida. Está chovendo muito, essa friaca que mantém tudo muito úmido. E quando esse corpo está em contato com a terra, ele vai apodrecendo, ele vai se decompondo. E aí não restam possibilidades de se identificar, por exemplo, por impressões digitais, pelos olhos. Não é todo mundo que tem uma arcada dentária mapeada, que vai com frequência ao dentista, porque através da arcada dentária pode-se fazer a identificação também. Então resta o quê? A coleta de material genético, fazer o tão chamado DNA aí, que todo mundo conhece. Só que isso não é feito aqui. Isso vai para Curitiba, para o Laboratório Central da Perícia Técnica, da Polícia Civil. Então isso demora. Então o drama dessa mãe, ele pode demorar ainda mais uns dias, umas semanas aí, para saber se é ou não Elizabeth. E a polícia também fica de mãos atadas, não que a polícia não esteja investigando, Wesley, mas é difícil você investigar uma vítima que não tem rosto, que não tem nome. Porque quando a polícia sabe disso, ela começa a perguntar, né, Wesley, para a família, essa pessoa estava sendo ameaçada? Ela tinha um relacionamento com alguém? A última vez que vocês viram ela saiu de casa com alguém? Só que sem nome fica difícil, né, Wesley? É isso, Juliano. Inclusive, a polícia sempre trabalha, como você colocou, né, com os últimos passos da vítima. Ou seja, alguém encontrado sem vida,
o que aconteceu com essa pessoa, onde ela estava, por que ela veio até esse local. E com esses passos, a polícia começa a trabalhar até chegar a uma possível autoria de um possível assassinato. Por que possível? Porque até agora, nem a própria Polícia Civil tem a certeza que os dois casos foram homicídios, ou seja, a polícia está aguardando o laudo do Instituto Médico Legal de Londrina, o laudo de necropsia e também o laudo da perícia, que deve apontar se esses corpos tinham sinais de violência, sinais de disparo de arma de fogo, de facada, algo nesse sentido, ou até estrangulamento. Tudo isso está sendo apurado. Então a polícia aguarda esses laudos a partir desse momento para aí sim dar continuidade à investigação. Hoje pela manhã, inclusive, eu conversei com o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Miguel Shibani, por telefone, e ele me explicou justamente isso, que nesse momento estão aguardando os laudos para dar os próximos passos. Claro que denúncias ainda são importantes, se alguém tiver informações, deve repassar à polícia. Um outro detalhe que você colocou que é muito importante, a própria mãe da Maria Elizabeth, hoje conversando com a gente depois da entrevista, ela disse: olha, meu filho, o mais difícil é a dor do desaparecimento. Apesar que ela está muito triste, chocada com tudo o que aconteceu, que possivelmente seja a filha dela, ela não estava mais aguentando ficar na angústia de não ter nenhuma informação sobre a Maria Elizabeth. Agora ela aguarda, então, por essa confirmação para realizar o velório e sepultamento. Inclusive, Juliana, uma outra informação também de bastidor que é muito triste, ela diz que não tem dinheiro nem para sepultar a própria filha. A mãe vive numa condição financeira, aposentada, ganha ali o salário pequeno, tem que pagar inclusive aluguel para poder morar em Cambé e ela está preocupada até com essa situação, como fazer o velório e sepultamento. Mas claro que neste momento a dor do luto, a dor complicada para essa mãe, aguardando também essa resposta. Ainda tem uma angústia, uma incerteza se realmente é ou não a Maria Elizabeth, apesar que ela conseguiu realizar o reconhecimento do corpo. Informação exclusiva em primeira mão, investigação, jornalismo investigativo aqui na tela do BG. Juliano. Wesley, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aguardar agora, tem um trâmite agora aí para se confirmar que se trata ou não da Elizabeth, da filha dela, e se for, a gente coloca o programa à disposição aqui para, no coração do BG, ajudar essa mãe a sepultar essa filha. Eu tenho certeza que você de casa vai nos ajudar, eu tenho certeza que a gente consegue isso, tá? A gente precisa se compadecer da dor dos outros, tá? E quando ela diz pro Wesley, olha, eu não quero que seja minha filha, mas a dor do desaparecimento é terrível. Eu já falei aqui algumas vezes, vem comigo aqui, ó. Quando você tá com alguém desaparecido, alguém bate na porta, você acha que é a sua família. Você acha que é alguém que você está procurando, que são notícias. Toca o telefone, você já atende desesperado, desesperada, achando que é alguém falando desse familiar que está desaparecido ou desaparecida. Então, por isso que eu digo que é pior que a morte. Porque é difícil perder alguém, claro que é. Mas quando você tem a certeza de que aconteceu a morte, vem a dor, tudo isso, mas também vem aquela sensação de, bom, agora a polícia tem elementos para encontrar o autor desse crime. E é isso que essa mãe está sentindo agora. Essa mãe já sabe que é a filha dela. Já sabe. Resta agora a confirmação oficial. Ninguém conhece melhor marcas de um filho e de uma filha que um pai e uma mãe, que uma mãe que carregou essa pessoa, que carregou esse ser dentro do seu ventre. Então, assim, essa mãe já sabe que é a filha dela. Mas resta essa confirmação oficial. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. E eu repito, tá? Se for Elizabeth, o nosso coração do BG vai, com toda certeza, arrecadar com a sua ajuda o dinheiro para ela fazer o sepultamento da filha, tá? E a gente vai continuar acompanhando também.